Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a quarta-feira, a quarta-feira 22 de novembro do ano 2023. Quarta-feira, 22 de novembro. Estamos já praticamente há um mês, há 28, 29 dias de finalizar o ano 2023. Muito em breve, então, estaremos finalizando este ano 2023. Por entanto, agradecemos a Deus por Ele ter nos dado este dia de vida, por Ele ter nos permitido de nós acordar, de nós estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês. Uma palavra de Deus que vem diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Amados e queridos irmãos, vamos à palavra de Deus nesta manhã? Queremos compartilhar uma palavra de Deus com cada um desta manhã de quarta-feira. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo número 8. Atos capítulo número 8 é um capítulo que traz muitas emoções, poderíamos dizer assim. Ele começa com Saulo perseguindo a igreja, logo a pregação do evangelho em Samaria. Logo vamos ter também ali Simão o bruxo. Logo vamos ter que os samaritanos recebem o Espírito Santo de Deus, samaritanos, onde são ganhados por Felipe, que é o que vai ali pregar a palavra de Deus em Samaria. E logo no versículo número 26 do capítulo número 8, vamos ter um encontro de Felipe e Eunuco. Vamos estar lendo então, bom dia, nossa irmã Darke, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, que a prosperidade de Deus, as bênçãos do Senhor estejam sobre sua casa e sobre a sua família. Vamos à palavra de Deus? E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando e, assentando-se na carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem declarará a sua generação? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Felipe disse:
rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Felipe a sua boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água e o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem e ambos desceram a água, tanto Felipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não ouviu mais, e ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Mas Felipe se achou em Azoto e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Palavra de Deus. Vamos começar a entender esta palavra. O Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, para nós poder entender, compreender esta palavra que provém diretamente do coração de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. A palavra de Deus continua falando, ou começa falando, dizendo que o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo. Felipe teve uma palavra de parte do Senhor, que era para ele levantar-se do lugar de onde ele estava. Felipe era o evangelista, é conhecido como Felipe o evangelista. Não podemos confundir com Felipe o apóstolo. Ele era também um discípulo do Senhor Jesus, que formava parte daqueles 70 quando foram enviados. Então, a não confundir este Felipe com o Felipe o apóstolo. Algumas vezes tenho ouvido falar que como que Felipe foi degradado, que foi rebaixado no seu cargo. Bom dia, nossa irmã Berna. Um grande abraço para nossa irmã, para sua filha Valéria. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, minha irmã Berna e nossa irmã Valéria. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Como está aí na cidade de Artigas, aqui em Caciqui, estamos esperando novamente chuva, que já não é mais uma novidade nestes tempos. Então, amados, voltando a Felipe. Alguém me disse uma vez que Felipe tinha sido rebaixado de apóstolo para evangelista. Sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas falam por falarem, carnalmente, como diz o apóstolo Paulo. No cristianismo, ou no caminho do evangelho, ou no caminho de Deus, não existe uma carreira que você possa ir escalando. Eu sou porteiro, depois eu quero chegar a diácono, depois eu quero chegar a evangelista, a presbítero, a pastor. Não existe isto. Isto não existe. Todos nós somos iguais ante os olhos de Deus. E mais ainda, muitas pessoas colocam o título, já seja de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista ou de mestre, antes que seu próprio nome. E sabe que a palavra de Deus, ela nos ensina algo interessante. A palavra de Deus nos ensina algo interessante. E tem pessoas que, se você não chamar elas de pastor ou de apóstolo, elas vão ficarem ofendidas. Não é verdade?
Por exemplo, meu nome é Juan, mas se é Juan, não, Pastor Juan. Por que tem que ir o título antes do nome? Ouça aqui uma coisa, meu amado e querido irmão. Certa oportunidade, alguém me falou sobre isto. Só que ele não praticava. Porque ele queria ser reconhecido pelo o título que ele tinha. Então, se chamavam ele pelo nome, ele ia dizer, não, bispo fulano. Colocava o título antes do nome. Porém, ele falava que aquilo não era relevante, que o bispo era somente um título, que podiam chamá-lo pelo nome, porém ele não aceitava. Aquele popular irmão sardica, predica, mas não pratica. Veja bem, Deus quando chamou a Samuel, chamou ele pelo nome. A palavra de Deus fala que Deus nos chama pelo nome. Deus não nos chama pelo o título. Não nos chama pelo título. Nos chama pelo nome. Juan, Pedro, Antônio, Maria, Lourdes. Vai chamar pelo nome, não pelo título. Porque parece que o título é algo que coloca hierarquia. Não estou tirando a autoridade de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não. Não estou tirando essa autoridade. Mas sim o que estou dizendo é que o título não pode anteceder ao nome. Ao menos de acordo à palavra de Deus. Falamos, pastor, falamos, evangelista, muitas vezes por respeito ou porque não temos uma certa confiança ou intimidade com essa pessoa, e então chamamos ela pelo título. Mas bem, dito isto, vamos em frente. O Senhor chama a Felipe e vai falar para Felipe ir ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Dali então logo atravessam o Egito e estão na África. Já estão praticamente na África, já no Egito estão na África. Que é onde hoje está se dando esses conflitos ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Bem, então, levantando-se foi, e ali então ele vai encontrar um homem da Etiópia. A Etiópia, de Jerusalém até a Etiópia, tem 4.000 quilômetros de distância. São 4.000 quilômetros de distância que este homem vinha fazer a Jerusalém. Que ele vinha fazer em Jerusalém? Ele tinha vindo adorar a Deus. Ele tinha vindo adorar ao Senhor. Ele queria talvez conhecer o templo. Viajou 4.000 quilômetros de vinda, mais 4.000 de volta. São 8.000 quilômetros em carros, com cavalos, suportando as inclemências do tempo, o clima do deserto, as tempestades de areia, a falta de água, o sol escaldante do deserto. Mas ele queria chegar a Jerusalém. Ele tinha feito um propósito, tinha se traçado uma meta. E ele queria chegar até Jerusalém. E ele chegou. Só que, em Jerusalém, no templo, estrangeiros praticamente não entravam. Mais ainda, se era alguém que tivesse uma deficiência física, não podia entrar no templo tampouco. Se era alguém que lhe faltava um olho, lhe faltava um braço, era corcundo, não podiam entrar no templo.
E ele era um eunuco. Vamos entender o que era um eunuco. Um eunuco era uma pessoa que estava ao serviço do rei no seu palácio. Era um homem que era castrado. Ele poderia ser um escravo que poderiam ter trazido de outra nação, então o castravam para que ele se fizesse cargo ali no palácio do rei, principalmente das concubinas do rei, impedindo assim então que ele viesse ter relações com algumas das suas concubinas, do rei, logicamente. Na Bíblia nós temos um exemplo lá no Gênesis de Potifar. Potifar tinha uma esposa, mas ele, logicamente, não poderia gerar filhos. Então, por esta razão, ela cobiçava a José, porque ela não se sentiria plena vivendo com um eunuco. O eunuco, por exemplo, para você ter uma ideia, na China, era muito bem pago, muito bem valorizado na época. Alguns eram castrados e alguns deles era retirado totalmente o órgão masculino e era colocado com um metal, uma forma de um caninho para que aquela pessoa pudesse urinar. Neste processo, muitos morriam. Então aquele que era retirado completamente o órgão masculino, aquele era o mais caro, era o mais cobiçado, era o que mais se valorizava. Era o que mais se valorizava. Mas geralmente eram castrados. Este eunuco estava nada menos nem nada mais que encarregado de todos os tesouros e tinha vindo a adorar em Jerusalém. 8.000 quilômetros de viagem somente para adorar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para mim. Que sacrifício faríamos nós para adorar a Deus? Quando bate uma garoa, já não vamos da igreja. É interessante. Mas agora que está chovendo praticamente todos os dias, aí essa chuva não me permite ir na igreja. Agora, para de chover, mas está tão calor, tão abafado, que não tive vontade de sair. Frio, sem falar. E poderíamos seguir falando nos pretextos que as pessoas colocam para não vir à casa de Deus adorar ao Senhor. E este homem, o eunuco, que não lhe era permitido nem sequer pisar no átrio do templo, ele fez 8.000 quilômetros para vir adorar ao Senhor em Jerusalém, no lugar que o nome do Senhor era glorificado. É um grande exemplo para nós. E um grande desafio para nós, que temos todas as comodidades hoje. Se não tem carro, tem um táxi, tem um Uber, para chegar até a casa de Deus. Aqui vivemos numa comunidade pequena. A pé, praticamente, se recorre todo o Caciquice, se quiser. Mas, para adorar a Deus, nunca temos tempo. Nunca podemos. Sabe, tem diferentes tipos de eunucos. Mateus 19, Jesus nos ensina isso. Porque há alguns eunucos que assim nasceram, do ventre da sua mãe. E há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos. E é eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba. Vamos entender.
palavra de Deus está nos dizendo que há alguns eunucos que assim nasceram. Nasceram com uma deformidade, nasceram com um defeito. Então são eunucos. Não podem gerar filhos. Não podem se reproduzir. Não podem formar a sua própria geração. Logo, a palavra de Deus, isto é, Jesus ensinando. É Jesus ensinando. Se você olhar o capítulo número 19, você vai encontrar que Jesus está ensinando sobre o divórcio. Um dia nós vamos falar sobre isso, que é muito interessante. E nasceram do ventre da sua mãe. E alguns eunucos, a quem os homens fizeram eunucos. Aquilo que nós estávamos falando no começo. Levavam escravos e faziam deles eunucos para poder colocá-los ali a trabalhar em diferentes lugares. Agora, eunucos por causa do reino do céu. Por causa do reino do céu. O que quer dizer isto? Que esses homens se castraram? Não. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escolheu ou decidiu não ter mulher. Antes consagrar-se inteiramente a Deus. Ao Senhor Deus do céu. E assim, muitas pessoas podem fazer isso. Agora também, existem eunucos espirituais. Nós estamos falando que um eunuco ele não pode se reproduzir. E tem eunucos espirituais que por mais que tentam, não podem produzir nem sequer um discípulo. Não podem nem sequer ganhar uma alma para Cristo. São eunucos espirituais. São aqueles que estão dentro da igreja, dentro da congregação, mas que são simples religiosos. E alguns deles nem sequer congregam, mas são simples religiosos. E acreditam serem os portadores da verdade. Tudo critica, tudo está errado, a igreja está errada, isto está errado, aquilo está errado, somente eles são os donos da verdade. Isto faz me lembrar aos fariseus. Este tipo de pessoas, além de serem eunucos, também são fariseus. São fariseus. Estão falando algo que eles não vivem, algo que eles não praticam. E estão levando as pessoas por os caminhos errados. Hoje, nossos dias de hoje, século 21, se você parar e fazer uma pesquisa sobre os diferentes grupos que pretendem falarem da palavra de Deus ou de pessoas que falam da palavra de Deus, você vai se surpreender do que pode acontecer. Eunucos espirituais não produzem absolutamente nada a não ser confusão e fechar as portas do reino para milhares e milhares de pessoas. Cuidado com isso. Talvez você se enquadra dentro deste grupo de pessoas que são espiritualmente mortos, vazios, que não têm a capacidade de se reproduzir. Você pode estar num grupo desse. Ou talvez a sua linha de pensamento, pode ser a sua linha de pensamento também. O que eu poderia dizer para você nesta manhã?
sai desse lugar. Sai desse lugar. Permita que Jesus Cristo, através do poder do seu sangue, venha regenerar completamente a sua mente. Venha regenerar completamente a sua mente. Olhe, este eunuco que veio adorar em Jerusalém é algo surpreendente. Porque imagine ser uma pessoa que tenha sido escravizada e tenha sido transformada em eunuco. Quais seriam seus pensamentos? O rancor, a amargura, a tristeza. Aquilo que ele tinha. Não sabemos se este eunuco tinha nascido, ou ele mesmo tinha se feito eunuco, ou tinha sido feito por alguém. Mas quantas pessoas hoje, espiritualmente falando, são incapazes de reproduzir-se? Não ajudam absolutamente em nada. Mas pessoas que não têm domínio sobre suas próprias emoções. Hoje se fala muito da inteligência emocional. Mas já o apóstolo Paulo já tinha falado disto. Lá em Gálatas, capítulo número 5. Quando fala dos frutos do Espírito. Sabe, os frutos do Espírito são nada mais nem nada menos que o resultado de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que se diz que está cheia do Espírito Santo de Deus e não produz os frutos de Gálatas 5:22 é um eunuco espiritual. O primeiro e grande fruto é o amor. Este é o primeiro e grande fruto. O amor tudo suporta, ele tudo espera. Ele não faz absolutamente nada indevido. O amor tudo suporta, ele tudo espera, ele não faz nada indevido. O amor permanece para sempre. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Quando não temos os frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, somos eunucos espirituais. Você está produzindo fruto? Sabe, Jesus, ele falou algo tremendo, ele disse, pelos seus frutos vós conhecereis. Pelos nossos frutos seríamos conhecidos. Que frutos estamos produzindo? Que frutos estamos produzindo? Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã eu quero agradecer-te, quero louvar-te, quero adorar-te, quero exaltar o teu nome, meu Pai. Senhor, quero agradecer-te, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor, que tu venhas abençoar a cada um dos nossos irmãos deste dia. Que tu venhas derramar, Senhor Deus, das tuas bênçãos sobre a vida de cada um daqueles que vão estarem assistindo esta live, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, e que este dia seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã continuaremos com a segunda parte desta mensagem. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.